Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Marcos, nós vamos ler aqui no capítulo 5, a partir do versículo 24. Marcos 5, 24. Diz que Jesus foi com ele, e falando aqui de Jairo, e grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, e tendo ouvido a fama de Jesus, foi por trás dele, por entre a multidão, e lhe tocou a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dela saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. E então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura e a explanação da sua palavra. Amém. Os irmãos conhecem essa passagem, fala dessa mulher que havia 12 anos, vinha padecendo de uma enfermidade de hemorragia contínua. Todos os dias ela perdia sangue. Já tinha tentado tudo, já tinha gasto todo o seu dinheiro, mas chega um determinado dia em que ela ouve falar a respeito de Jesus, da sua fama, daquele que curava os enfermos, libertava os cativos, que fazia milagres, enfim. E ela vai e vence a multidão e toca nas vestes de Jesus e diz que essa hemorragia é estancada, ela é curada imediatamente. E Jesus se dá conta que alguma coisa aconteceu, alguém lhe tocou de uma maneira diferente, saiu virtude dele, e ele procura saber quem é essa mulher, e depois ele diz para essa mulher: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do mal. E eu queria pensar com vocês nesse texto, talvez de uma maneira diferente do que da maioria das vezes se prega esse texto. Depois nós vamos ver um outro texto também complementar. É uma pregação temática, eu não vou ficar indo versículo a versículo, não é uma pregação expositiva, aliás, é uma pregação temática. E o tema é ser ou fazer. Ser ou fazer. Você certamente já foi perguntado numa entrevista de emprego, numa conversa com alguém: me fala sobre você. Já teve pergunta assim: me fala sobre você. E na sua resposta, certamente, pouco se ouviu, essa pessoa muito provavelmente ouviu muito pouco sobre quem você é. A pessoa ouviu o que você faz, o que você sabe fazer, ouviu da tua experiência, talvez da tua família, mas muito pouco daquilo que de verdade você é, para responder a pergunta de fato: me fale sobre você. Nós vivemos uma geração que é a geração onde a pessoa é aquilo que ela tem, aquilo que ela sabe fazer.
Então, quando vem essa pergunta, me fale sobre você, a gente vai no automático. Eu tenho essa formação, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou da família tal, e muito pouco a gente fala da gente, quase nada a gente fala, então, do nosso coração, das nossas características, das nossas dores. Nós fazemos muita coisa, a gente tem muita coisa nesse tempo que a gente está vivendo, mas pouca coisa, às vezes, a gente sabe de que de verdade nós somos. E essa mensagem, então, por que eu estou trazendo ela nessa manhã? Nós estamos trabalhando um contexto aqui na igreja, um foco que é ser e fazer discípulos. Então, eu queria pensar com você, ou te provocar nesse dia, a pensar nessa perspectiva. Se nós queremos ser e fazer discípulos, qual é a nossa dificuldade? Qual é a grande dificuldade quando a gente pensa nessa temática de fazer discípulos? Eu vou pedir o próximo slide, por favor. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, não precisa abrir, os irmãos conhecem o texto, é o ide de Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Tem uma porção de crentes, de irmãos, que quando a gente fala do ide, fica assim como esse moço aí, assustado. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? A gente olha para um texto, me desculpe, a gente olha para um texto como esse, que é um texto imperativo. Foi Jesus quem disse, olha, vocês precisam ir e fazer discípulos. E a gente fica assustado, a gente fica preocupado. E ainda tem que batizar. Não basta só ir, pastor. Não, tem que ir e tem que batizar. E eu vou dizer mais, também tem que ensinar. Foi Jesus quem disse isso. E a gente fica assustado assim, com esse olho esbugalhado. E agora? Porque vem quase que automaticamente no seu coração, no meu coração, uma voz dizendo assim, quem será que estaria com vontade de andar comigo, de se espelhar na minha vida? Já ouviu essa voz? Será mesmo que tem alguém que quer andar comigo? Que quer comer junto comigo? Que quer ouvir de Jesus, a respeito de Jesus, a partir da minha vida? E eu creio que facilita a entender um pouco essa problemática, na verdade, do ser e do fazer discípulos, porque se a gente olha de uma maneira geral hoje em dia, na pregação evangélica, vou generalizar assim, se prega também muito mais sobre um Deus que mais faz do que quem Deus é de verdade. Sim ou não? A gente ouve muito mais pregações, se prega à torto e à direita. Um Deus que faz, mas se ouve pouco sobre quem Ele é, quem Ele representa nas nossas vidas. E então, nesse cenário, a gente fica com esse receio. Como é que eu vou fazer discípulos? Como é que eu vou ir, batizar, ensinar? Quem é que se espelharia na minha vida? E a gente fica tão atormentado com essa dinâmica de que, então, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer discípulos. E isso se torna pesado para a gente, que a gente se esquece que no finalzinho desse mandato, há uma frase, ou um trecho que faz toda a diferença. Porque ele fala, ele manda a gente fazer, mas ele fala, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, enquanto a gente está fazendo, ou se esforçando para fazer discípulos, enquanto a gente está ensinando, enquanto a gente está batizando, Jesus está indo junto com a gente. Então, a gente não deveria sentir um peso a partir desse mandato,
a partir desse ide de Jesus. Nós nunca estamos sozinhos. Eu creio que a gente tem dificuldade ainda de ser discípulo e, como consequência, fazer discípulo, porque nós ainda temos uma crisezinha de identidade. A gente ainda tem dificuldade de ter uma comunhão plena com Jesus. A gente gasta pouco tempo no altar. A gente gasta pouco tempo lendo a Bíblia. A gente gasta pouco tempo fazendo hora devocional. Então, coisas triviais, como quem somos, na perspectiva de Deus, que deveria ser uma coisa assim, linda, maravilhosa, que enche o nosso coração de alegria e nos impulsiona então, assim, porque eu posso fazer discípulos, isso começa a se tornar difícil, pesado. Eu não consigo olhar para essa tarefa que Deus me deu na categoria de que sou discípulo, de que sou filho amado. Se a gente gastar tempo com o Senhor, se a gente gastar mais tempo na Bíblia, não vai ser difícil experimentar o gozo, a alegria de ser filho de Deus, de ser amado de Deus, de saber que nós fomos escolhidos por Ele. E então, vai ser fácil ser discípulo. E eu insisto, em sendo discípulo, aí sim eu estou apto para fazer discípulos. Por isso a provocação e o tema desse sermão é ser ou fazer. A gente está muito preocupado ou tentando nos esforçar para fazer, mas nós estamos falhando no passo anterior, que é experimentar, que é viver o ser discípulo de Jesus. O ser um cristão em Cristo Jesus. Ser uma pessoa que foi alcançada pelo amor de Jesus, que teve a sua vida transformada. As pessoas estão conhecendo um Deus que faz. As pessoas estão conhecendo um Deus que cura a enfermidade, e glória a Deus por isso, que batiza com o Espírito Santo os pentecostais, que muda a história, um Deus que faz e faz e faz, e estão gastando pouco tempo, especialmente na sua fase inicial de caminhada com Cristo, para se permitir ter o coração marcado pela presença de Deus e se sentir como um filho de Deus de verdade e ser discípulo. E gastar tempo com isso, com esse privilégio, e se permitir ser transformado e se tornar um discípulo, sim, pronto, preparado para ir fazer discípulos. Tem gente que não se sente discípulo de Cristo. Você vai questionar a pessoa sobre esse texto, de ir e fazer discípulos, a pessoa, não, mas eu não sou discípulo ainda. Por que a pessoa pode se sentir assim ou dizer isso? Porque essa pessoa, como eu dizia há pouco, está gastando pouco tempo com Deus, tem pouca intimidade ainda, tem pouca intimidade com a palavra, tem medo, porque se eu for falar de Jesus para alguém e a pessoa vai me perguntar a respeito dele, eu não vou ter o que dizer. Quando a pessoa quando eu falar de Jesus e a pessoa disser assim, então ora por mim, aí eu vou ficar tímido em orar, não terei discernimento no Espírito, não ouvirei a voz do Senhor sobre o que é que eu tenho que ministrar no coração daquela pessoa. Então a provocação dessa mensagem é, precisamos ser discípulos. E em sendo discípulos, faremos discípulos. Deus colocou no meu coração um versículo essa semana, pensando nesse sermão, não precisa abrir, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo, estou lendo aqui na versão atualizada, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. A gente precisa experimentar um nível de relacionamento com Jesus, de verdade pessoal, diferente.
de ouvir e entender as demandas do coração de Deus na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Se você pensar, então, pastor, ok, eu entendi essa introdução, mas me explica melhor o que isso tem a ver com essa mulher do fluxo de sangue. Vou tirar a sua ansiedade. Vamos entrar nisso, então? Os irmãos vão entender a lógica. Eu creio que nesse desafio de sermos discípulos, nós precisamos olhar para um texto como esse, para uma atitude dessa mulher e falar assim, é isso que eu preciso. Porque essa mulher, que havia 12 anos, que tinha uma situação assim terrível, doente, sem dinheiro, isolada, sem amigos, quem é que andaria com uma mulher com hemorragia todos os dias, especialmente aqui nesse contexto bíblico? Ninguém. Era uma mulher apartada, isolada, abandonada. Mas essa mulher tem assim um momento que eu creio que só pode ser produzido pelo Espírito Santo, que soprou no coração dela. Você já tentou tudo, mas existe uma pessoa que pode fazer você ser curada. É Jesus. E disse então que ela ouve sobre Jesus e ela toca as vestes de Jesus. Eu ouvi outro dia um pastor falando sobre esse texto aqui, e ele estava dizendo uma coisa que eu achei incrível. Ele falou assim, essa mulher do fluxo de sangue, cada dia em que ela sangrava, ela perdia vida. Perder sangue aqui, né, de fato era perder vida. Cada dia, a cada manhã, ela perdia um pouco mais de vida. E eu fiquei pensando, se a gente pudesse fazer uma analogia com a gente. Claro que não tem ninguém aqui sangrando, graças a Deus. Mas se você pudesse, junto comigo, exercitar essa perda de sangue, essa hemorragia, com as demandas que a gente tem do nosso coração, com as crises que ainda nós temos, com as enfermidades, não físicas necessariamente, mas emocionais. A gente pode não estar sangrando, você não entrou aqui nessa igreja sangrando, mas a cada dia em que você não experimenta esse toque nas vestes de Jesus, essa manifestação do Cristo na sua vida para estancar essa dor, essa tristeza, essa angústia, essa dificuldade, você também está perdendo vida. Eu fiquei pensando no coração dessa mulher, talvez você possa fazer esse exercício comigo. Será que ela se sentia esquecida? Sim, ela se sentiu esquecida pelas pessoas, talvez pela sua própria família, talvez pelo próprio Deus, talvez ela conhecesse ou ouviu falar de um Deus. Ela se sentiu certamente esquecida. E eu pergunto para você que está aqui ouvindo esse sermão, algum dia você já se sentiu assim? Ou talvez você entrou aqui, crente em Cristo Jesus, não tem problema do crente em Cristo Jesus sentir-se só, sentir-se, às vezes, deixado de lado. A gente vai carregando sofrimento, angústia, dor, dissabores, frustrações, e a gente vai se abatendo. E parece que em algum momento da nossa caminhada, até com Jesus, a gente se sente longe de Deus, longe do Senhor. Ou a gente acha que Deus está longe, que Deus não está ouvindo a nossa oração. Eu creio que eu estou falando com pessoas aqui que já se sentiram assim. Ou talvez você veio aqui hoje e está se sentindo assim. Mas a boa notícia é que Jesus chegou naquele lugar, assim como Jesus chegou na nossa vida, e está nesse lugar hoje aqui, e nós temos a oportunidade de tocar em Jesus, como aquela mulher tocou. Eu creio que na vida dessa mulher, eu queria que você enxergasse isso, muito mais
do que o poder de Deus se manifestou, e a gente deseja experimentar o poder de Deus, é verdade. Mas houve algo que aconteceu no coração dela. Porque logo depois que ela toca e o sangramento para, Jesus, quem é que me tocou? Jesus se interessou em saber quem era, em falar com ela, em dar atenção para ela. Vocês conseguem imaginar o efeito que aconteceu no coração dela? Por isso que eu escolhi, para pensar em ser discípulo, antes de fazer, eu pensei na vida dessa mulher. Eu creio que ela teve uma experiência com Deus, não somente de uma hemorragia estancada, um problema resolvido, mas ela teve um encontro realmente com alguém que se importava com ela, que tinha condições de olhar nos olhos dela. São detalhes. É só um detalhe, olhar nos olhos. Bobagem. Olhar nos olhos faz toda a diferença. Qual foi a última vez que você olhou nos olhos de alguém? De verdade. Qual foi a última vez, talvez, que alguém olhou nos seus olhos? Você que está aqui hoje. Eu creio que a gente tem que se inspirar na história dessa mulher, nessa experiência e pensar. A gente vai caminhando com dificuldades, a gente vai se isolando, como essa mulher era isolada. A gente vai deixando de ter comunhão com a igreja. A gente vai deixando de ter comunhão com os irmãos. O nosso coração endurece. A nossa fé esfria. A gente para de servir. A gente para de ter alegria na comunhão. Às vezes a gente está numa etapa como essa mulher, de ficar tentando resolver os problemas da nossa vida. O texto diz que ela gastou o dinheiro dela. Ela provavelmente foi atrás de muitos médicos, situações todas, para resolver os problemas. E aí é onde eu creio que a gente fracassa. Porque a gente fica então tão ocupado em resolver as nossas demandas, os nossos problemas, até a nossa própria dor, que aí a gente se afasta, aí a gente se isola, e aí, desculpe ser repetitivo, a gente perde a capacidade de olhar nos olhos uns dos outros. Por isso a pregação dessa manhã é: eu preciso ser discípulo, eu preciso experimentar comunhão com Jesus. Se eu venho padecendo de dor, de sofrimento, de angústia, se eu cheguei assim, hoje aqui, ouvindo esse sermão, Jesus está aqui, e nós podemos tocá-lo. E Jesus vai olhar nos nossos olhos, vai falar do seu amor pelas nossas vidas, Ele vai estancar toda a hemorragia, tudo aquilo que está trazendo dor e sofrimento ao nosso coração. E então nós estaremos aptos para sermos discípulos de verdade. E sendo, fazer. Tem um outro versículo que eu lembrei essa semana, não precisa abrir, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Diz que, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Eu fiquei pensando na dimensão do que seria isso. Nós somos, não é aquilo que a gente faz. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. É sobre quem somos diante de Deus. E nós gastamos tempo demais pensando naquilo que fazemos ou deixamos de fazer, naquilo que eu tenho que conquistar, na atividade que eu tenho para fazer, no problema que eu tenho para resolver. E a gente gasta pouquíssimo tempo pensando quem eu sou diante de Deus, quem eu sou na presença de Deus, como Jesus me vê, o que Jesus fez pela minha vida, pelo amor que Ele tinha por mim. Isso deve nos levar até uma experiência nova com Cristo, uma renovação do amor de Deus no nosso coração. E isso é curador, meu irmão. É isso que vai curar o teu coração hoje aqui. É isso que vai tirar essa tristeza. É isso que vai tirar essa angústia do peito. É isso que vai tirar, sabe o quê? Solidão. Essa mulher era tremendamente só. Tem uma porção de gente aqui se sentindo só. Você tem um dia cheio,
mas quando você põe a cabeça no travesseiro, você se sente só. Chega no final de semana, você se sente sozinho. Quando para aquela correria, aí é que você sente o baque. Eu me sinto só. Eu sou uma mulher que eu me sinto só o tempo todo. Eu sou um homem. Eu tenho meu trabalho, eu tenho um monte de coisa, mas eu me sinto só. Nós precisamos buscar em Deus, no altar nessa manhã, essa renovação do amor de Cristo, esse brilho do rosto de Cristo nas nossas vidas, para restituir a alegria no nosso coração, a alegria da salvação. Avançando, eu quero conectar agora um segundo texto com vocês, para a gente fechar então a ideia do ser e do fazer. Lucas capítulo 19, não vou ler o texto todo para ganhar tempo aqui. Lucas 19, os irmãos sabem a história do Zaqueu, né? A gente canta até aquela musiquinha que eu não vou cantar porque eu vou desafinar. Não vou me arriscar aqui. A gente sabe a história do Zaqueu. Igual, um homem com a sua vida cotidiana, não estava com hemorragia e sangramento, mas era um camarada que provavelmente tinha uma vida, era rico, ajudava ali na coletoria dos impostos. Não acho que ele fosse a pessoa mais amada do pedaço. Vocês acham que ele era o mais amado? Provavelmente não. E diz que também, como aquela mulher, ele ouve a respeito de Jesus e ele quer saber quem é esse Jesus, e ele sobe numa árvore porque ele era de baixa estatura, havia uma multidão, e Jesus entra ali em Jericó, e Jesus, de uma maneira que eu acho extraordinária, olha para cima, e parafraseando, ele diz para o Zaqueu: Zaqueu, eu quero ficar na sua casa hoje. É muito intrigante isso, e ao mesmo tempo enche o nosso coração de esperança e alegria. O Jesus quis também estar na casa daquele coletor de impostos que ninguém gostava, que era corrupto. Quis. Zaqueu, eu preciso ir na sua casa, eu preciso pousar na sua casa hoje. E diz que o Zaqueu, ele aceitou o convite, né? Jesus se convidou, ele aceitou. Jesus, vamos lá. E Jesus foi pousar na casa dele. E a continuação da história os irmãos sabem. Diz que ele se converteu, muito provavelmente a casa toda se converteu, e ele teve uma experiência tão forte com quem é Jesus, que ele falou: olha, tudo que eu fiz de errado, se eu roubei de alguém, eu restituo 4 vezes mais. E eu fiquei pensando, o que é que isso tem a ver então com a primeira parte? Veja que a gente está falando do desafio de ser discípulo, antes do desafio de fazer. E eu creio que nesse desafio de ser, além dessa experiência do encontro com Cristo, dessa renovação do amor, de perceber o tanto que Jesus te amou e te ama, de perceber o quanto Jesus está interessado na sua vida, o quanto você não está sozinho, o quanto Ele quer estar contigo, é que nessa dinâmica do ser existe um segundo nível. Depois que a gente tem esse encontro, igual essa mulher teve com Jesus, depois que a hemorragia é estancada, existe uma próxima etapa. Porque tem muita gente que tem hemorragia estancada, tem muita gente que tem uma experiência com Cristo, de cura, um milagre, e isso é extraordinário, é bom, mas infelizmente as pessoas param nessa etapa, e Deus tem mais. A gente ouviu isso aqui recentemente, Jesus, Ele quer ir além, junto com você. Jesus quer te conduzir uma nova jornada. Eu creio que essa mensagem nessa manhã é porque Deus quer sim desenvolver comigo e com você uma nova jornada de ser discípulo. E se nós formos discípulos de verdade, os discípulos vão começar a brotar. Vai ter gente querendo andar com você.
Vai ter gente curioso para saber quem é esse Jesus na sua vida. Vai ter gente querendo sentar com você. Vamos sentar aqui. Me conta o que está acontecendo na sua vida. Mas a gente precisa ir para essa segunda etapa, segundo nível, que é um nível de mudança, de transformação. O que acontece é que a gente às vezes quer ser discípulo, mas a gente não quer ter mudanças na nossa vida. A gente quer ser discípulo e não quer que coisas mudem na nossa casa, nos nossos hábitos cotidianos, no nosso trabalho, na nossa empresa e principalmente no nosso coração. Tem muita gente que se permite dizer, eu sou discípulo de Cristo, mas pouca coisa mudou no seu coração. A pessoa é igual, é salva, graças a Deus, é salva, mas a pessoa não experimenta mais de Deus. Então a pessoa não se permite mudar, o seu coração é como sempre foi, e por isso que aí, quando alguém diz para você que você precisa fazer um discípulo, parece ser uma coisa impossível. Por quê? Porque você se conhece. E você vai dizer assim, quem vai querer andar comigo? Quando eu digo isso, eu estou reconhecendo na verdade que tem coisa para mudar na minha vida primeiro. A gente já sabe. Por isso eu estou provocando, você me provocando sobre o ser. Fazer discípulos para mim não deveria ser algo que eu acho inalcançável. E se eu estou sentindo isso, é que tem coisa que precisa acontecer dentro de mim. Se eu tenho hemorragias, elas precisam ser estancadas. Se eu tenho tristeza, ela precisa ser removida. Se eu estou adoecido na alma, a minha alma precisa ser curada. E uma vez que isso acontece, então, o passo 2, mudanças precisam acontecer na minha vida. Aconteceu na vida de Zaqueu. Quando Zaqueu permitiu Jesus ir pousar na casa dele, eu fiquei rindo à toa ontem, pensando nisso sozinho. Falei, meu Deus, que conversa foi essa que Jesus teve com o Zaqueu e na sua casa? Que esse homem mudou, como diz o popular, da água para o vinho. O homem que roubava, ou sei lá de qual era a prática ali, na sequência, imediatamente, olha, se eu fiz alguma coisa, se eu defraudei, roubei alguém, eu vou restituir, eu devolvo, até mais. Por quê? Porque Zaqueu experimentou uma transformação na presença de Jesus. E aí, com essa lógica estabelecida no seu coração nessa manhã, vem a pergunta: por que é então que eu não posso experimentar isso hoje aqui? Por que é que eu, que estou ouvindo esse sermão hoje, em qualquer dia, não posso ter um encontro com Jesus como aquela mulher teve e como Zaqueu teve, e ter então uma vida tão transformada, tão impactada, ao ponto de sim, ter a capacidade em Deus de fazer discípulos? A gente talvez está na etapa daquela mulher, onde a gente acha que assim, mas Deus não me dará ouvidos, mas Deus está tão distante. Pastor, eu oro, mas assim, os problemas são os mesmos há anos na minha vida. A gente começa a permanecer nesse ciclo. Por que é que Jesus agiria assim comigo? Mas você precisa mudar esse modo de pensar nessa manhã e fazer uma pergunta ao contrário. Se Deus fez isso na vida dessa mulher, se Deus fez isso na vida do Zaqueu, por que é que Ele não faria comigo? Lucas 18, versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Às vezes, um dos maiores inimigos que nós temos, pensando na nossa mente, é o tempo. A Bíblia fala sobre isso, né, que aquilo que é tardio em acontecer, né, a promessa ou uma resposta, começa a adoecer a gente, é verdade.
Mas por isso que a gente precisa ouvir a palavra do Senhor, dizendo, foram 12 anos na vida daquela mulher, mas teve um dia que Jesus passou próximo a ela. Eu não sei quanto tempo Zaqueu tinha com esse estilo de vida, mas um dia Jesus entrou na cidade dele, e o Senhor já chegou nas nossas vidas. Então é possível que Ele faça assim, na minha e na sua vida hoje. É possível que hoje, se você entrou aqui muito angustiado, como aquela mulher viveu 12 anos, é possível se você está se sentindo sozinho, como aquela mulher estava se sentindo. É possível que você se sente uma pessoa isolada, com poucos amigos, angustiada, sem amor próprio, desanimado. É possível que hoje você possa tocar nas vestes de Jesus e Ele olhará nos teus olhos e Ele te fará uma nova pessoa. Aleluia! É possível que Jesus diga para você, eu quero ficar na sua casa hoje. E se Ele entrar na sua casa, querido, você nunca mais será a mesma pessoa. Eu acho legal, caminhando para terminar, essa ideia da casa, porque é esse segundo nível que eu estou dizendo. Não é um encontrar Jesus aqui, dizer eu aceito, e ter uma vida apenas religiosa, uma prática religiosa, mas é um segundo nível, é ter Jesus dentro de casa. Jesus, Ele quer dormir no mesmo lugar que a gente dorme. Jesus, Ele quer ver você comendo, e Ele quer comer junto com você. Jesus quer ver você, que tipo de papo você tem na sua casa, que tipo de papo você tem no seu trabalho, com as pessoas. Jesus quer participar disso tudo contigo. Por isso que Ele disse para Zaqueu, Zaqueu, eu preciso ir na tua casa, porque na nossa casa, nós somos quem somos. A nossa casa não dá para mascarar. A gente se veste ali com uma roupa esquisita, sem combinar, isso é só para os homens. A gente fica descabelado, também só para os homens. Né? A gente é a gente mesmo na nossa casa. E é nesse lugar que o Senhor trabalha no nosso coração. É nesse lugar. Jesus quer ouvir você cantar. Não é só aqui na igreja, mas é na sua casa. Jesus quer contemplar, assim, quando a gente levanta a mão, gostoso aqui, que você levante a sua mão assim também, lá na sua casa. Que você cante louvores na sua casa. Ele quer ver você convidando Ele para ser um mestre, já que você é discípulo, para ser mestre, não somente aqui, mas no seu lugar de trabalho. Jesus quer que você diga, Senhor, seja o mestre desse trabalho, eu não posso sozinho. Jesus quer ser, enfim, Senhor. E isso é ser discípulo. E eu repito, se você for discípulo, você faz discípulo. Eu fiquei pensando o Zaqueu deve ter saído com tanta alegria no dia seguinte. Ele deve ir no meio da turma dele, falar para os outros coletores de impostos, para os amigos, sobre quem era Jesus. Certamente o Zaqueu começou a fazer discípulos, depois dessa experiência, depois de uma mudança na sua vida. E é isso, meus irmãos. A gente precisa buscar então nessa manhã, ser discípulo. Eu vou dizer para você, para algumas pessoas aqui, enquanto eu orava por esse sermão ontem, Deus foi falando ao meu coração, Jesus quer tratar os nossos sentimentos hoje aqui. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Jesus quer tratar os nossos sentimentos. Tem gente com uma vida sentimental, você vai entender, eu estou dizendo, falando contigo. Deus está falando com você. Tem gente que está com uma vida sentimental muito abalada. Isso está mexendo com você. Isso está te atrapalhando, arrefecendo a sua fé. Jesus quer trabalhar nas nossas emoções, nos nossos desejos. Jesus quer remover a hemorragia que nós temos na nossa alma, no nosso coração ainda. Jesus quer tirar a solidão do seu coração.
Jesus quer andar contigo, meu irmão e minha irmã. Foi isso que ele fez com aquela mulher. Foi isso que ele fez com Zaqueu. Zaqueu, eu quero pousar na sua casa. Jesus está dizendo para mim e para você, eu quero estar contigo na sua casa. O Senhor nos vê, o Senhor nos contempla, o Senhor nos ama. E Ele está aqui nessa manhã.